Domingo passado nós aprendemos que a fé é a certeza de coisas. A fé é o quê? É a certeza de coisas. E diante disso nós estudamos o que significa certeza. A fé é a certeza. Então nós vamos estudar o que é certeza. E nós aprendemos que certeza significa não ter dúvida alguma que algo vai acontecer. Não foi isso que nós aprendemos? Nós também aprendemos que a fé é a prova de coisas. Aprendemos que fé é certeza e aprendemos que fé também é a prova de coisas. E diante disso nós estudamos que só se pode provar aquilo que já aconteceu. Então nós entendemos que fé é ter certeza que o que eu desejo alcançar no céu já aconteceu. Embasado em Efésios 1:3, quando está escrito: toda sorte de bênçãos já foram liberadas nas regiões celestes em Cristo Jesus. Por fim, domingo passado nós aprendemos que a nossa fé tem que estar em Deus. A nossa fé tem que estar onde? Então, muitas pessoas erram, por quê? Porque a fé dela está em si, acha que ela tem que se esforçar muito para que possa ter fé, né? Por isso que a Bíblia fala que se você tiver do tamanho de um grão de mostarda, né? Então muitas pessoas erram nisso, achando que a fé tem que estar em si, no seu conhecimento, na sua sabedoria, na força do seu braço, no seu intelecto, no seu diploma. A fé tem que estar em pessoas, em coisas, e não, nós aprendemos que a fé tem que estar em Deus. E aí nós lemos Efésios 3:20, quando está escrito: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, o Deus que ressuscita os mortos e traz à existência aquilo que não existia. Amém? Então vamos para a mensagem de hoje: o poder sobrenatural da fé, parte 2. Essa é a nossa série, o poder sobrenatural da fé. Ainda vamos ficar nesse texto de Hebreus 11:1. Acompanhe no telão, por favor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Diga: a fé é a certeza daquilo que eu espero. Melhore, diga: a fé é a certeza do que estou esperando. Então eu quero iniciar com uma pergunta: o que você está esperando? O que você está esperando? O que você deseja alcançar? Meus filhos, embasado nesse pensamento, o que eu quero alcançar, o que eu estou esperando, eu quero dizer para você que esse seu desejo deve ser algo concreto e não algo abstrato. Por quê? Porque a fé é a certeza de coisas que eu espero. Então, quando o escritor aos Hebreus está falando sobre a fé, quando a Bíblia está definindo o que é a fé, ela está nos dando esse esclarecimento, e nós precisamos aprender sobre isso nessa manhã. Que a fé é a certeza de coisas concretas. É a certeza de coisas o quê? Então vira para quem está ao teu lado, escolhe alguém e diga assim: a sua fé tem que estar na espera, com o objetivo de coisas concretas. Então, ao entendermos isso, é importante que quando você for orar, você tenha alvos bem definidos. Diga: alvos bem definidos. Então quando você for orar, você deve ter o quê? Alvos bem definidos. Deixa eu exemplificar isso aqui para você. Às vezes, algumas pessoas dizem assim: Senhor, eu estou precisando muito de um carro. Minha vida está muito corrida e hoje para mim ter um carro não é luxo. Eu preciso muito de um carro. Então ela faz esse pedido a Deus. Ela faz essa oração a Deus. Parece um objetivo claro, sim ou não? Mas não é. Mas pastor, eu estou pedindo um carro. Ok, eu entendi. Só que eu quero te ensinar como você orar em fé nessa manhã. Por que eu estou dizendo que parece um objetivo claro, mas não é? Porque como Deus pode te dar um carro se existe dezenas e dezenas diferentes de modelos de carro?
É muito interessante quando o último carro que a gente, o penúltimo, né? Que o último virou oferta, né? O penúltimo carro que a gente tinha, quando ele começou a dar muito problema, e o último problema que ele deu, estava o orçamento em R$4.000. E para eu quitar o carro era 3.500. Não tinha lógica, né? Então assim, a gente começou a olhar alguns carros na fé, né? E a gente gostou muito do Etios, né? Porque é um carro dito como popular, mas com toda a estrutura de um carro que não é popular, né? O que tinha de opcionais nesse carro, nós encontramos só em carros populares no Brasil, mas completos, chamados completos. E o modelo inicial do Etios já é todo completo. Então a gente gostou muito por conta disso. E qual foi o carro que Deus nos deu? Um Etios. Então eu quero que você entenda isso, que quando você vai orar, você tem que ter um objetivo, um alvo muito claro, muito bem definido. Deus, eu estou precisando de um carro, mas existem dezenas e dezenas de modelos diferentes de carro. Então esse tem sido o erro de alguns cristãos. Eles fazem orações tão vagas que Deus não pode responder essas orações. Quantos estão me entendendo? Diga assim: estou, meu pastor. Então, quando você for orar, não diga também assim: Deus me abençoe. Como Deus pode te abençoar se na Bíblia existem mais de 8.000 promessas? Quantos estão me entendendo? Diga: eu estou, pastor. Então, não ore simplesmente assim: Deus me abençoe. Então, em que área você quer a bênção? Que tipo de bênção você quer? Porque na Bíblia existem mais de 8.000 promessas que Deus quer entregar a você. E aí eu entendo o que está escrito em Romanos 8:23, quando diz: não sabeis orar. Quando Paulo escrevendo na igreja em Roma aos romanos, ele fala que nós não sabemos orar. Portanto, quando você for orar, tenha um objetivo bem definido. Diga assim: eu tenho que ter um objetivo bem definido. Então, quando você for orar, seja específico. Ser o quê? Em Marcos, no capítulo 5, versículo 25, a Bíblia fala de uma mulher com um fluxo de sangue há 12 anos. E essa mulher, quando ela tocou em Jesus, a Bíblia fala que ela toca na orla das vestes de Jesus, ela foi curada, sim ou não? E eu acho interessante o que está escrito em Marcos 5:28. Essa mulher, ela pensa assim, o texto fala: e ela pensou assim: se eu tocar na orla da veste de Jesus, eu ficarei curada. Então perceba que com esse pensamento, a Bíblia está mostrando que ela tinha um objetivo. Ela tinha o quê? Qual era o objetivo dela? Ser curada. Ela queria ser curada. E para que ela pudesse ser curada, ela definiu claramente o que ela tinha que fazer. Quantos estão me entendendo? Diga: eu estou. Então, quantos têm sonhos aqui? Quantos têm objetivos aqui? Então nessa manhã sai daqui com esse entendimento, para que a sua oração de fé possa ter resultados positivos em Deus. Você, além de ter o seu objetivo, você tem que definir muito bem o que você tem que fazer. Então ela fala: eu vou tocar na orla das vestes de Jesus. Então nós estamos aprendendo que a fé é a certeza de coisas. Diga: fé é certeza de coisas. E nós estamos aprendendo que essas coisas precisam estar bem definidas na minha oração. Essas coisas têm que estar bem definidas, bem claras na minha oração. Eu não sei quantos já assistiram algum tipo de filme que você vê aqueles jatos de guerra, e quando aqueles jatos estão em guerra e desejam acertar algum tipo de alvo, seja uma outra aeronave ou seja algo, um alvo na terra, né? Antes, o que é que ele coloca antes de lançar aquele míssil?
Ele coloca o alvo, aparece na tela daquele piloto, né, a imagem e o alvo lá. Quando o alvo está bem no objeto que ele deseja acertar, sai um som, sai um som, um apito sonoro, e então aquele piloto lança o míssil. Então, quando é que ele lança o míssil? Quando o alvo está bem definido, quando o alvo está bem claro. Então, só lance a sua oração em fé quando tiver um alvo bem definido. Quando estão entendendo, diga assim: estou entendendo, meu pastor. Portanto, se por exemplo você está passando por um problema financeiro, e aí você está precisando de recursos, de dinheiro para quitar uma dívida, não ore assim: Senhor, eu estou precisando de dinheiro para quitar essa dívida. Porque aí de repente pode aparecer R$100 e a sua dívida é 200. Então, eu estou te dando exemplos de orações que parecem estarem corretas, mas são orações vagas. E fé não é isso. Fé é a certeza de uma coisa. Fé é a certeza daquilo que eu estou esperando. Então, eu não estou esperando dinheiro somente. Se por acaso a sua dívida é R$2.000, você não deve orar: Deus, eu preciso de dinheiro para pagar a minha dívida. Você tem que dizer: Deus, eu preciso de R$2.000 para pagar a minha dívida. Então essa é uma oração bem definida. Fé é a certeza daquilo que eu estou esperando. Então eu não estou esperando somente dinheiro, porque dinheiro, 10 centavos é dinheiro. Eu estou esperando R$2.000. É isso que eu preciso. Então quando você for orar, seja claro, específico. Fé é a certeza das coisas que eu estou esperando. Eu não estou esperando 10 centavos, estou esperando 2.000. Quem está me entendendo, diga assim: eu estou, meu pastor. Então, assim como um jato ao lançar o míssil, ele só lança o míssil quando ele está com o alvo bem definido, assim seja a sua oração de fé. Escute, eu tenho entendido e tenho aprendido que Deus sempre atende às orações diretas e específicas. Fala para quem está ao teu lado: Deus sempre atende uma oração direta e específica. Em Marcos 10, versículo 46, nós temos a história do cego de Jericó. E no versículo 51 está escrito assim: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Veja só, como foi a oração do cego de Jericó? Direta e objetiva, específica. Ontem aqui no treinamento para evangelismo profético, eu falei para todo mundo: não precisa fazer aquela oração de 5 minutos, não precisa sentir um arrepio na espinha para achar que a pessoa foi curada. Eu senti esse poder sair da minha mão, minhas mãos começaram a tremer, eu orei 10 minutos em língua estranha e sapateei na casa lá do... Não, a Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Então é isso que você vai chegar na casa e dizer, perguntar onde é a dor, ou qual a enfermidade, quanto tempo está com isso, se é uma dor, o nível da dor, de 1 a 10, e depois você vai dizer: Senhor, a Bíblia diz que Jesus já levou todas as enfermidades dessa pessoa, então em nome de Jesus a enfermidade saia. 10 segundos de oração, e foi assim que eles fizeram. Chegaram todos empolgados aqui, tantas pessoas que Deus curou, tantas pessoas que Deus curou ontem à tarde no evangelismo profético. Então perceba que o cego de Jericó, ele faz uma oração curta. Então Jesus escuta, pede para trazê-lo, ele vai até Jesus. Quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta o que está escrito no versículo 51, o que você quer? E então o cego diz assim: não, Senhor, me abençoe. Ele não ora assim: faça a tua vontade. Eu não estou falando de viver a vontade soberana de Deus, amém? Eu estou falando de orações vagas. Quando estão me entendendo? Que às vezes as pessoas, elas oram assim: ai Deus, cumpre a tua vontade na minha vida. E é só essa oração que ela faz. Mais uma vez, não estou falando de querer viver o propósito, estou falando de orações vagas. Então perceba que ele é específico, ele é direto: quero ver.
E aí a Bíblia diz, no versículo 52, no versículo seguinte, imediatamente ele recuperou a visão. Olha só, foi o mesmo que aconteceu ontem aqui no evangelismo profético. Eles saíam, oravam, tocavam nas pessoas, 10 segundinhos de oração, e imediatamente as pessoas iam sendo curadas. Diga, uau! Então entenda, a fé é a certeza de coisas. A fé não é, o que eu disse? Não, melhor, o que eu disse? A fé não é a certeza das generalidades, mas a fé é a certeza de coisas bem definidas que esperamos. Portanto, hoje nós vamos orar. A partir de então, vamos orar. Todavia, nós não vamos mais orar de qualquer jeito. Você vai sempre orar com um alvo bem definido, com um objetivo muito claro daquilo que você está esperando. Agora, antes de orar, nós precisamos precisamos o quê? Remover todos os obstáculos que possam impedir a resposta de Deus. Diga assim, eu tenho que remover todos os obstáculos que impedem a resposta da minha oração. Escute, para nós obtermos respostas, nós estamos aprendendo que as nossas orações têm que ser claras e específicas. Amém? Amém? Agora, assim como o cego de Jericó o fez, e o texto diz que imediatamente ele ficou curado. Todavia, eu quero lembrar vocês de Abraão. Do dia que Abraão recebeu a promessa até Isaac nascer, passaram aproximadamente 25 anos. Quanto tempo? 25 anos. Veja só Gênesis capítulo 12, versículo 1 no telão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti, olha só a promessa, uma grande nação. Então Deus está dizendo que dele vai sair muita gente. A descendência dele vai ser enorme. E aí ele continua fazendo promessas a Abraão: abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba a parte final. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Agora, preste muita atenção. Tinha Abrão, 75 anos quando saiu de Harã. Então, quantos anos Abraão tinha quando recebeu a promessa? 75 anos. Agora, veja Gênesis 21, versículo 2 ao 5. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Agora observe a parte final. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, quando Deus faz a promessa a Abraão, ele tinha quantos anos? 75 anos. Quando Isaque nasce, ou seja, a promessa se cumpre, ele tem 100 anos de idade. Ou seja, passaram-se 25 anos para que a promessa pudesse se cumprir. O que eu quero te mostrar é que existem casos que, mesmo você tendo as suas orações bem claras, bem específicas, bem definidas, como no caso do cego de Jericó, a sua oração é atendida imediatamente. Existem casos assim.
Mas também existem casos como o de Abraão, que podem se passar anos para que o seu sonho, o seu objetivo, para que a promessa se cumpra, para que o sonho se realize, para que o pedido seja atendido. Quantos estão me entendendo? Diga assim: eu estou, meu pastor. Então você tem que compreender isso. Agora, preste muita atenção, porque eu quero concluir essa mensagem em cima de Romanos 10, 17. A Bíblia diz assim em Romanos 10, 17: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não saiu aqui com os grifos? Saiu? No próximo? Obrigado. Vocês são demais. Vocês nunca erram, só eu. Então, olha só. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. No original do Novo Testamento, que é o grego, nesse versículo, Romanos 10, 17, não existe o artigo definido antes de palavra. Ou seja, não existe o pela antes de palavra. Olha só. Não. Volta lá o outro texto, por favor. O 10, 17, pronto. É aqui, ó. Não existe no original, no grego, esse pela antes de palavra. Não existe esse pela no original bíblico antes de palavra. Então, se não existe no original esse pela, a melhor tradução desse versículo seria assim, ó: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, aí entre parênteses, de uma palavra de Deus, porque não tem o pela. E o ouvir a palavra de Deus, ou de uma palavra de Deus. Se está acompanhando o raciocínio, diga: estou, pastor. Quem está acompanhando, diga assim: eu estou. Fica ligado comigo, senão você não vai entender. Se sua mente ficar lá em Marte, pensando no almoço, no jogo do Ceará, você não vai entender. Fica comigo aqui. Então vem de novo. Algumas pessoas eu percebi que não entenderam. O texto é assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Volta ao primeiro texto, por gentileza. Obrigado. Então esse é o texto que você vai encontrar na sua Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, no original bíblico não tem o pela. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir palavra de Deus. Entenderam? Agora? Quem entendeu, diga: entendi, pastor. Então, como não tem um pela no original, como seria esse versículo mais próximo do original? Pode colocar o próximo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir de uma palavra de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga assim: eu estou. Escute. Uma vez que você entendeu isso, eu amo ensinar a palavra, irmão. Eu quero que fique um pouco mais atento. O início do texto de Romanos 10, 17 é assim, ó: a fé vem pelo ouvir. Essa frase, que é o início do texto, a fé vem pelo ouvir, ela vem de uma expressão grega. Ela vem do quê? Essa frase, a fé vem pelo ouvir, ela vem de uma expressão grega. E essa expressão no grego, ela pode ser dita por uma única palavra. A fé vem pelo ouvir, vem de uma expressão grega que é uma única palavra: ókuo. E ókuo significa entendimento. O que é que significa ókuo? Entendimento. Portanto, diante do original grego, a fé, ela vem pelo entendimento de uma palavra de Deus. É aqui que eu queria chegar.
A fé vem pelo quê? Pelo entendimento de uma palavra de Deus. O que Deus está nos ensinando pela sua palavra, nessa segunda parte da série O Poder Sobrenatural da Fé, é que a nossa fé, ela é liberada. A nossa fé, ela é ativada. A nossa fé, ela cresce quando em nosso entendimento recebemos uma palavra liberada por Deus. Quando é que alguém que está recebendo uma oração de cura, ela começa a ficar com mais fé? Quando? Quando você está orando, ela começa a sentir que ela está melhorando. O que é essa melhora? São sinais, são palavras liberadas de Deus para a vida dela. Na linguagem evangélica, tudo que eu estou te ensinando para concluir a mensagem é que a fé, ela vem quando você recebe uma confirmação. Você recebe o quê? Uma confirmação que Deus está enviando a resposta à sua oração. E aí essa confirmação pode vir de várias formas. Então, diante desse texto, Deus está nos ensinando algo hoje. Deus está nos ensinando que nós podemos orar com um objetivo muito claro e definido, e como o cego de Jericó, imediatamente recebemos a resposta. Todavia, vão existir momentos como o de Abraão, que você vai orar, que você vai ter a promessa sobre a sua vida, mas não vai se cumprir, tempos vão se passar. E quando isso acontecer, continue orando. Pastor, quando é que eu paro de orar? Continue orando até Romanos 10:17 se cumprir na sua vida. Quando você tiver o entendimento que Deus falou, está feito. Está feito. O seu pedido está a caminho. Ou seja, continue orando até receber a confirmação que o seu pedido está a caminho. Quantos estão me entendendo? Diga assim: eu estou. Deus está nos ensinando hoje que enquanto não tivermos a certeza absoluta, porque fé é a certeza, Deus está nos ensinando que enquanto não tivermos a certeza absoluta dentro de nós, temos que ficar orando até recebermos essa confirmação, até recebermos uma palavra de Deus, até recebermos esse entendimento que a resposta está a caminho. Afinal, na parte 1 dessa série, aprendemos que no céu já está tudo feito. Fique de pé, vamos orar. Quantos aprenderam um pouco mais nessa manhã? Diga: aprendi. A fé é a certeza de coisas abstratas, sim ou não? A fé é a certeza das generalidades, sim ou não? A fé é a certeza de coisas. Que coisas? Um alvo bem definido. Amém? Então, você vai fazer isso agora. Você vai definir muito bem o que você quer. Se é um carro, não diga assim: eu quero um carro. Diga qual o modelo, qual o ano, qual a cor. Se é uma casa, diga qual bairro, qual rua. Se é um emprego, diga o nome da empresa, quanto você quer ganhar. Começou a clarear mais as ideias agora? Amém? Amém? E você vai orar, e você vai ser claro e específico. E pode ser que hoje você já seja atendido. Hoje você já seja atendido. Eu não lembro. A pastora recebeu um WhatsApp essa semana, que terça passada eu virei para uma irmã e falei, liberei uma palavra sobre ela, que Deus estava mandando liberar. Que muitas coisas que Deus fala eu esqueço. Foi Deus que falou. Amém? E aí a irmã mandou um WhatsApp lá chorando, feliz da vida para a pastora, porque o que eu tinha liberado aconteceu na mesma semana. Então, tem coisas que, como no cego de Jericó, é imediato, mas tem coisas como na vida de Abraão. E aí quando o tempo passar, o que fazer? Aprendemos hoje. Ficar orando até receber o entendimento
Ou seja, receber uma palavra de Deus que a resposta está a caminho. Amém, meus filhos? Amém?